Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero inicialmente cumprimentar o ministro Dr. Marcelo Queiroga pela disposição de retornar a esta CPI, mesmo diante do volume de suas responsabilidades, especialmente pelo quadro sanitário que o Brasil enfrenta e que todos conhecemos. Quero, todavia, fazer algumas ponderações iniciais, não sem antes dizer que não é de todo confortável ficar apontando o que considero equívocos desta CPI, especialmente porque nossa atuação aqui se dá em forma de colegiado. Mas todos sabemos que, embora as decisões em colegiado prevaleçam através da maioria, e em alguns casos pela direção do órgão, conforme a norma regimental, não se retira, em qualquer caso, o direito à divergência, que pode e deve ser manifestado para que se conheça a pluralidade de opiniões. É nesse sentido que faço e quero que sejam recebidas minhas intervenções. Desde o começo dessa CPI, tenho apontado alguns posicionamentos que considero inadequados e que têm trazido prejuízos, não somente para este colegiado, mas para o Senado Federal e para o país. Cito alguns deles. Primeiro, indiquei desde o começo os patentes pré-julgamentos que teriam como consequência a produção de descrédito da CPI. Isso já é notório no Brasil inteiro. Depois falei do abuso de autoridade na tomada de depoimentos, até que veio um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, dizendo, em letras garrafais, que todos os depoentes devem ser tratados com respeito e urbanidade, não podendo sofrer qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Tenho anotado seguidas vezes a necessidade de se dar ouvidos aos depoentes e não somente querer extrair deles a confirmação de narrativas preconcebidas. O episódio mais tétrico foi o depoimento da médica doutora Nise Yamaguchi, que rendeu censuras escritas e verbais por todo o país. Ainda que alguém queira discordar e fechar os olhos para a realidade, esta CPI perdeu, e muito, com a maneira com que foi tratada a doutora Nise. O estrago está feito e dificilmente será reparado, principalmente diante da diferença de tratamento em outros casos, quando as informações agradam as preconcepções que dominam esta CPI. Por último, fiz minhas ponderações sobre a oportunidade da vinda do ministro Marcelo Queiroga, neste momento, à CPI, diante da inexistência absoluta de desdobramentos que a justificasse. Não vou me ater novamente a isso, mas apresentar aqui outra preocupação, que é desta CPI passar ao largo de sua finalidade, que é a apuração de fato determinado, e fomentar ambientes políticos desfavoráveis através da tentativa de se criar um cenário de colisão entre um ministro de Estado e o presidente da República, justamente em um momento em que o país precisa da união de esforços para vencer um inimigo comum, que é o coronavírus, além da demanda que temos por mais vacinas. Para isso, precisamos trabalhar para solidificar as ações do Ministério da Saúde e seu ministro, e não incentivar fricções na máquina administrativa, fazendo inquirições sobre fatos conhecidos, sobre questões públicas e notórias, numa tentativa clara e evidente, não de apurar fatos, mas tão somente de extrair eventuais declarações que gerem conflitos. Em casos assim, a CPI deixa de realmente investigar os fatos para os quais foi instalada para constranger o ministro na relação com seu superior hierárquico, que é o presidente da República. Todos temos testemunhos suficientes da capacidade técnica do ministro Queiroga e de seu comprometimento. Estou certo de que não é o desejo de nenhum de nós
a existência de mais uma crise política envolvendo justamente o Ministério da Saúde. Como bem disse o ministro Queiroga, ele não é censor do presidente da República e nem pode atuar como se fosse. Buscar opiniões acerca da conduta pessoal do presidente não tem qualquer pertinência, a não ser tentar fazer com que o ministro, que é subordinado, censure o presidente e se estabeleça uma rota de colisão. Isso é o papel da CPI? Lembremos-nos que essa comissão não tem como competência ser comissão de ética do Poder Executivo Federal. Não confundamos os papéis. Aqui, apura-se eventuais responsabilidades civis e penais, ligadas aos fatos determinados, constantes, nos requerimentos apresentados e que deram suporte à sua instalação. Outro ponto que quero ressaltar é sobre o cuidado de não fazermos desta CPI instrumento de defesa de interesses comerciais ou de grupos. Temos que ter cuidado. Já foram mencionados aqui uma série de competições que têm sido realizadas no Brasil ainda em 2020 e durante todo esse ano de 2021. Eu tenho aqui a tabela e posso encaminhar à mesa da CPI. Aliás, dos jogos, dos campeonatos, das competições, das modalidades múltiplas. Aliás, toda a população brasileira está acompanhando praticamente em todas as semanas a realização de jogos, inclusive em meses de alto pico de contaminação. Repito, eu tenho aqui uma relação de todas as competições, como são o caso do Brasileirão, senador, da Copa do Brasil. Vossa Excelência vai fazer a pergunta ao ministro ou vai fazer um discurso? Vossa Excelência está incomodado com a minha fala, presidente? Não, é porque eu queria saber, você sabe qual é a diferença do Campeonato Brasileiro para a Copa América? Já vou explicar para Vossa Excelência. Me explica aí, por favor. Me dê o tempo adicional. Vou lhe dar o adicional que você quiser, mas depois você me explica, para te explicar qual é a diferença entre o Campeonato Brasileiro e a Copa América. Eu lhe digo por que o Campeonato Brasileiro sim e a Copa América não. Eu vou lhe fazer uma pergunta também para Vossa Excelência responder. Vou falar ao final da minha fala, no tempo extra que Vossa Excelência vai me dar. Vossa Excelência está parecendo o senador que procura a diferença do vírus e do protozoário. Mas tudo bem. Poderia mencionar... Não tem nada a ver com isso, não, longe de mim. Eu não sei a diferença do vírus para o protozoário, então não vou lhe responder. Agora, a diferença entre a Copa América e o Campeonato Brasileiro, eu lhe respondo. Vou falar de todas as Copas e dos campeonatos que estão acontecendo no Brasil, que talvez Vossa Excelência não esteja informado. Poderia mencionar, apenas a título de exemplo aqui, além dos campeonatos de futebol nacionais e internacionais, Vossa Excelência deve estar fissurado só no Campeonato Brasileiro, como o campeonato de vôlei, basquete, entre outros. Não vi até agora qualquer preocupação com a contaminação em decorrência de todas essas competições. Será que o problema da Copa América é mesmo o cuidado com a proliferação do vírus? Senhores, é essa a preocupação que circunda essa CPI? Além da clara inquietação política envolvida nessa definição por causa da participação do presidente da República na decisão, não estaríamos usando a CPI como uma peça do tabuleiro de um jogo comercial e de poder? A carga de hipocrisia neste país tem sido de uma proporção jamais vista. E não considero conveniente que façamos da CPI um instrumento desse tipo de expediente. Todos sabemos que há que haver preocupação com a proliferação do vírus, mas em um sentido geral e como matéria dos órgãos sanitários e não por um fator político ou econômico. Finalmente, é preciso dizer que CPI investiga fatos determinados, necessariamente do passado e não do futuro, como se fosse um órgão censor de medidas do Poder Executivo. O máximo que pode ocorrer em um caso assim é solicitar informações
ou recomendar providências, nada mais disso do que isso. Mas isso, repito, não é papel da CPI, porque pode ser feito por qualquer senador, por uma comissão permanente ou pela própria presidência do Senado Federal. O que não é correto é usar mais uma vez a CPI como um instrumento político ao sabor do momento. Faço questão de, dentro de minha prerrogativa, divergir, apresentar essas brevíssimas considerações. E aqui agradecendo a paciência, a decência do ministro em abrir mão de um dia de trabalho para estar nessa CPI inoportunamente. Inoportunamente. Teríamos outras prioridades para tratar aqui hoje. Outras. É bom que o Brasil saiba, Vossa Excelência foi tirado do campo de ação, da linha de ataque para estar aqui hoje. Para quê? Para ficar respondendo as mesmas perguntas 200 vezes. Mas a narrativa, do ponto de vista da narrativa, nós temos novidade. A CPI começou como CPI da cloroquina. Evoluiu para a CPI da carta. Depois a CPI do gabinete paralelo. Agora a CPI da Copa América. É o novo capítulo. É a nova descoberta da CPI. CPI da Copa América. Em resumo, na falta de provas, fabricam narrativas. Esta é a CPI das narrativas fabricadas. Copa América. Esse evento pode promover a disseminação do vírus. Observei isso na fala inicial do relator. Mas outros não. E aí eu vou citar aqui, presidente, Vossa Excelência me provocou, eu queria mostrar os outros. Vou mostrar para Vossa Excelência. Eu digo para Vossa Excelência de quase sorteando todos. Não estou perguntando, todos. Eu vou fazer a... Série A, Série B, Série D, não, presidente, campeonatos estaduais, Copa Norte, não, Copa Nordeste, Centro-Oeste, não, presidente. Copa Sul-Americana, Copa Libertadores. Não, presidente. O que o senhor quer saber mais de campeonato? Não, eu lhe digo todos. Eu vou dizer quais são as que estão aqui, senhor presidente. Tem aqui Troféu Brasil. Troféu Brasil. Campeonatos nacionais. Aí Vossa Excelência citou alguns. Eliminatórias. Libertadores, senhor presidente. Ah, essa não pega Covid. Essa não transmite Covid. Copa Libertadores não transmite Covid. É só Copa América. As eliminatórias da Copa Feminina, senhor presidente. Brasil e Argentina. Brasil e Equador. Brasil e Peru. Brasil e Uruguai. Brasil e Colômbia. Mas essas também não transmitem Covid. Fiquem tranquilos, porque na CPI da Covid tem uma imunidade coletiva em abstrato, dito pelos membros da CPI, que essa não transmite Covid. Fórmula 1, senhor presidente, também não transmite Covid. Vai ter o GP do Brasil e não transmite Covid. Basquete, vai ter, a não ser que a CPI determine a suspensão, mas está na programação. Basquete, surf, natação, todas com atletas, desportistas e jornalistas internacionais. Pelo que vimos aqui, na avaliação daqueles que compõem a maioria da CPI, só a Copa América tem o potencial de transmitir Covid. Ah, senhor presidente, esqueci. Segundo dados da Secretaria de Aviação Civil, entram no Brasil, aliás, em abril de 2021, de acordo com o resumo de movimentação aeroportuária do aeroporto de Guarulhos, chegaram em voos internacionais 131.047 pessoas internacionais. Mas essas também não trazem o risco de transmissão de Covid. Só a Copa América. E eu não estou fazendo aqui, que fique claro, defesa de campeonato A, de campeonato B. Eu não faço julgamento. Mas eu não sou parcial. Eu não compro lado. Pela razão que for, não compro lado. Eu apenas não acho que seja coerente a CPI se prestar a esse desserviço ao país. Está aqui a informação. Mas eu queria concluir deixando aqui apenas um questionamento ao ministro em relação 15 segundos, a um procedimento 15 segundos. do TCU.
Considerando que há um procedimento em curso no TCU que considera a possibilidade de fraude nas notificações dos casos de Covid-19, o que, se confirmado, configura crime, pergunto, o Ministério da Saúde tem acompanhado essa apuração como órgão liberador dos recursos? Tem alguma auditoria em curso? Foi feita alguma portaria para se apurar o uso desses recursos? Se não tem, Vossa Excelência pretende tomar conhecimento das apurações que correm no TCU e fazer uma apuração do procedimento administrativo, já que as instâncias são independentes, e cito aqui o número da tomada de contas especial do TCU, 014-575 de 2020, que trata desse assunto. É o questionamento que faço a Vossa Excelência. Senador Marco Rogério. Só um minutinho, ministro. Vossa Excelência vai me responder qual a diferença do Campeonato Brasileiro para a Copa América? O senhor pode me responder? Vossa Excelência tem dúvida em relação a isso, presidente? Tenho, é grande. Por isso que eu estou dizendo, o senhor sabe qual é a diferença. Vossa Excelência está perguntando para mim. O senhor sabe qual é a diferença. Está querendo fazer Vossa Excelência não sabe. Não, eu estou lhe fazendo uma pergunta simples. Vossa Excelência não faça joguete comigo. Não é joguete, senador. Não é brincadeira. Eu lhe respeito muito para fazer isso. Não. Vossa Excelência eu vou explicar, está fazendo exatamente isso. Não, a Vossa Excelência quer falar aqui que os jogadores da Copa do Brasil estão no Brasil. Os outros campeonatos, jogadores de fora, comissão técnica de fora. Não, veja bem, não é isso, senador. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Assim como Rondônia, o estado do Amazonas teve um campeonato estadual. E lá sai representante para a Série D, para outros campeonatos nacionais. Sabe qual é a diferença? Por que os nossos jogadores no Brasil, a comissão técnica, estão trabalhando? Por causa do salário que eles têm que receber. Se não houver campeonato, muitas dessas pessoas vão passar fome. Porque jogadores que jogam no Amazonas, jogam em Rondônia, no Amapá, têm um salário pequeno. Eles não são ricos. A diferença entre os campeonatos brasileiros, que eles têm patrocínio de televisão e tem que jogar para pagar os jogadores. Esse pessoal que vem jogar não está precisando do salário no final do mês. A Copa América não vai deixar ninguém passar fome se não houver essa Copa América. É isso que eu estou querendo explicar. A diferença entre esse campeonato que Vossa Excelência fala, esses jogadores estão em campo, a comissão está ali se arriscando por necessidade. Porque o contrato deles é de 3 meses. Porque é sazonal o futebol. Senhor presidente. Só um minutinho, eu lhe ouvi. O senhor agora me ouça, por favor. Não estou. Se você achar que ele lhe chavecar, eu não estou lhe chavecando. Eu estou dizendo que a diferença entre a Copa América. É só isso. Entre a Copa América e os outros campeonatos é a questão de sobrevivência de trabalhadores, jogadores que trabalham. Os clubes, a maioria, e Vossa Excelência sabe que foi presidente do Fortaleza, sabe que para o Fortaleza jogar tinha que ter patrocínio. Hoje não tem torcida, é um recurso a menos que entra. Essa é a diferença. A Copa América é uma vaidade. Que o Neymar não precisa de salário da CBF para viver. Não precisa. O Casimiro, que é o capitão, não precisa disso. E nós estamos falando, não é questão do jogo, eu sou apaixonado por futebol. E falo, eu sou torcedor do Nacional de Manaus, todo mundo sabe disso, fui diretor de futebol, muitos anos. Senhor presidente. Eu estou concluindo, eu ouvi atentamente, se eu fazer um discurso, querendo colocar naqueles que são contra a realização da Copa América, como se fosse um torneio igual aos outros. O campeonato não é igual, o senador Marco Rogério. Senhor presidente. Pela questão financeira de sobrevivência. Só isso. Nada contra. Quem é a favor, eu tenho minha opinião. Mas eu tenho que lhe falar a diferença entre a seleção brasileira, que não está disputando absolutamente nada. O Brasil vai ser campeão da Copa América. E daí? Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por essa visão e dizer que pela primeira vez eu concordo com Vossa Excelência, não em relação à Copa América ou esse outro campeonato brasileiro. Não em relação a isso. Porque Vossa Excelência trouxe aqui um aspecto econômico que realmente tem tomado conta das nossas preocupações. Vossa Excelência falou no Campeonato Brasileiro com a preocupação econômica dos jogadores. Tem outro Campeonato Brasileiro, senhor presidente, que precisa dessa mesma postura que Vossa Excelência sustentou agora e que todos nós defendemos. Dos donos de quitandas Brasil afora, donos de comércios Brasil afora,
donos de mercearias Brasil afora, salões de beleza Brasil afora, que através de políticas muitas das vezes erráticas, de fechamento obrigatório, estão ficando sem salário, estão ficando sem... Porque o governo não vacinou. Ué, Vossa Excelência sustentou... O governo não vacinou. Vale a mesma regra que Vossa Excelência sustentou agora? Presidente, eu estou inscrito aqui desde as 9 horas da manhã. Eu também, Eduardo. Mas aí fica um debate paralelo que não tem a ver com a interrogatória. Ele se referiu à CPI, senador Eduardo Braga. Ele fez um discurso com relação à CPI. É a opinião dele, não significa a opinião dos senadores. Senhor presidente, eu agradeço Vossa Excelência pelo que acabamos de discutir agora. Eu gostaria que Vossa Excelência permitisse o ministro responder objetivamente. Adolfo Rodrigues. O ministro respondeu objetivamente o que perguntei. O ministro. Qual é sobre o negócio do TCU? Isso. Senador, ministro, desculpa. Bom, em relação ao Ministério da Saúde, tem a portaria, né? Portaria do Gabinete do Ministro, número 885. Essa portaria, ela já foi publicada na nossa gestão e ela obedece ao atendimento ao acordo número 1072 de 2007 do TCU e o acordo número 15 de 2009 do plenário do TCU. Isso no que diz respeito à aplicação e à responsabilização pela aplicação dos recursos públicos. Em relação a essa questão da supernotificação de óbito, que está aqui nesse documento do Tribunal de Contas da União, que diz que o repasse de recursos é em função ao número de óbitos da Covid, o TCU alerta para o risco de supernotificação de óbitos. Então, falar sobre supernotificação de óbitos. Do ano de 2019 para o ano de 2020, houve aumento de óbitos no Brasil. E a principal causa desse aumento de óbitos é, sem dúvida, a Covid-19, não tem dúvida disso. Eu publiquei um artigo na revista Heart, é uma revista de prestígio do British Medical Journal, e lá analisamos o impacto da mortalidade de óbitos nas capitais que foram fortemente afetadas por Covid-19 no ano de 2020. Essas capitais foram Manaus, Belém, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, houve, na realidade, um aumento de óbitos por Covid e houve também um aumento de óbitos por doenças cardiovasculares. O que houve foi uma redução da notificação de óbitos por infarto do miocárdio e por AVC. Então, sem dúvida, é um cenário sanitário complexo, mas a observação do TCU aqui é procedente, porque esses recursos são alocados em função dos óbitos e pode haver, sim, uma supernotificação. O Ministério da Saúde está atento a esses aspectos. O Ministério da Saúde tem um sistema de informação de mortalidade, chamado SIM. Esses dados, eles são oriundos das declarações de óbito. Então, essas declarações de óbito, elas vão para as secretarias municipais, estaduais de saúde, depois chegam ao Ministério. E o Ministério faz uma aferição técnica desses óbitos, que nós chamamos de adjudicação dos dados, se retira o que nós chamamos de, em inglês, garbage codes, para que se chegue a um número o mais próximo possível da realidade. Então, a resposta em relação a óbitos, ela só acontece mais tardiamente. Não é essa resposta que é colhida, que é importante do ponto de vista epidemiológico, essa importância que se colhe todo dia, até porque sinaliza acerca do momento da pandemia. Mas um dado mais definitivo nós só teremos posteriormente, para que se tenha aquele fato como uma evidência consistente de informações de mortes no Brasil. Senhor presidente, senhor relator, senhor ministro, meus cumprimentos.